Hoje nós vamos falar então sobre gestão de equipe, né? Opa, deixa eu pegar o vermelho aqui. Nós vamos falar sobre gestão de equipe ou então gestão de pessoas. E basicamente o que isso significa? Eu não estou falando só de contratação de equipe ou montagem de equipe. Isso é uma etapa do processo. Eu estou falando de gestão da equipe. A partir do momento que eu crio uma equipe e deixo ela de alta performance. Só que durante esse percurso vão acontecendo algumas fases que você precisa entender como recuperar a sua equipe ou qual que é o momento certo de substituir. Então, por isso, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a gestão da equipe. Outro ponto importante aqui que eu quero também deixar claro é assim. Todo o processo que nós falamos até agora, primeiramente nós fizemos o diagnóstico da situação da sua clínica e do seu consultório. Depois nós falamos a parte financeira, como que está tudo aquilo que impacta diretamente no seu lucro, que eu chamei de erros que consomem o seu lucro. Então, pode ser que hoje você já está tendo uma margem de lucro, só que o seu lucro está comprometido porque existem alguns erros por debaixo do lucro que está consumindo ele. Então, basicamente, quando você começa a entender onde que são esses possíveis erros e começa a corrigir, automaticamente você consegue ter mais resultado, mais lucro líquido, mais dinheiro no bolso, porque você eliminou tudo isso que estava indo rala abaixo e agora começa a ir para o seu bolso. Depois nós vamos na segunda etapa, que nós falamos sobre vendas. E o que é importante entender sobre vendas aqui? Vendas é um processo, é uma estrutura, é um passo a passo, em que eu expliquei toda a jornada. E não adianta querer buscar novos pacientes, fazer investimento em marketing, se você não está com a estrutura pronta. Não só a estrutura pronta para aproveitar todos os seus pacientes que já te conhecem, já tem uma experiência positiva, já está satisfeito, como também para você fidelizar e deixar sua carteira de paciente muito mais lucrativa. O grande lance nessa aula 2 aqui, nós falamos sobre o estoque de vendas, a importância de criar um estoque e converter esse estoque em recurso, em dinheiro. E aí, ontem nós entramos sobre atendimento e negociação. O que é isso? Aí já é um segundo pilar, que é aquele pilar em aproveitar todo o potencial que a sua clínica e o seu consultório oferece. O grande lance é porque hoje seu consultório ele fica cheio de oportunidades. Ele já está cheio de possibilidades de ter um crescimento, de ter um maior resultado. Porém, o fato ainda de você não ter uma noção tão clara de como organizar, de como gerir seu consultório, pode ser que essas oportunidades elas estão se passando aí e você ainda não identificou. Então, o grande lance aqui é você entender como perceber, como identificar, mas principalmente como converter mais, como transformar esse estoque aqui em mais dinheiro. Bom, só que aí, durante esse percurso, eu organizei toda a minha casa. Eu já mexi com tudo aquilo que eliminava e também já aproveitei tudo aquilo que eu tenho de oportunidade. Porém, para eu ir para a próxima fase, que é a fase do marketing, a fase em que eu vou convidar novas pessoas, a fase onde eu vou falar de fora da casa, eu preciso concluir essa etapa da gestão de equipe, que é o quê? Eu vou dar liga no meu negócio. E talvez essa é a etapa mais negligenciada, mas é a principal etapa. Por que eu falo que é a principal etapa? Porque essa etapa aqui de gestão de pessoas é a etapa em que você vai gerir, conduzir o seu negócio. E quando eu falo sobre odontologia, eu falo sobre pessoas. Nós não estamos vendendo mercadoria, nós estamos trabalhando relacionamento de pessoas. E o grande lance disso aqui é, nós falamos lá na primeira aula, na segunda aula eu também mencionei, que existem dois modelos de negócio. O primeiro modelo é aquele modelo que acontece com grandes redes, com franquias, com grandes clínicas, em que eu gero um preço mais acessível, trabalho com um fluxo de paciente alto, com muito atendimento, porém a minha margem de lucro é menor, então eu ganho em cima do volume. E o que isso significa? As estratégias que eu preciso seguir é de alta produção. Eu tenho que captar muito paciente, eu tenho que faturar muito, eu tenho que produzir muito, porque eu ganho uma pequena margem. Por outro lado, o que a gente está apresentando aqui é um conceito novo de odontologia. É um modelo em que você vai agregar valor na odontologia. E o que isso significa? Significa você poder trabalhar com margens muito mais lucrativas. Então, você não precisa ter um volume muito grande, você não precisa ter uma produção muito grande. Pelo contrário, você precisa ter qualidade de vida. Porém, para isso, para você ter margens lucrativas, você precisa trabalhar de forma certa. E o que é trabalhar de forma certa?
impactar o paciente correto, o paciente ou o público que tem potencial de ser um paciente, aproveitar todas as oportunidades que tem ali, convertendo da melhor forma, da forma mais lucrativa, eliminar tudo aquilo que pode estar consumindo o seu lucro e, principalmente, fazendo essa engrenagem funcionar, porque o grande lance é o relacionamento com o paciente a médio e longo prazo. Então, hoje, eu vou explicar como que você vai dar essa liga com o seu paciente, ou com a sua clínica e seu paciente. Existe uma ponte aí, que é a sua equipe, e aí eu vou começar agora a destrinchar como que nós vamos colocar tudo isso aqui em prática, que é o que nós falamos das aulas passadas. Bom, o primeiro ponto que vocês precisam entender é assim, qual que é o pilar que nós vamos discutir hoje? Hoje a gente vai discutir o terceiro pilar. Não são erros que consomem o nosso lucro, também não são oportunidades que devemos aproveitar. Hoje a gente vai trabalhar o terceiro pilar, que é o pilar da baixa produtividade. Quando eu tenho baixa produtividade, me gera muito retrabalho e desperdício. E o que é isso, na verdade? Além de não estar aproveitando todas as oportunidades e gerando mais gasto, então, consequentemente, eu estou carregando a minha clínica, carregando o consultório, eu tenho um outro problema, que é o custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Aquele tempo, aquele esforço, todo aquele trabalho que eu estou realizando para corrigir um retrabalho ou para corrigir um desperdício, eu poderia estar utilizando esse mesmo tempo e esforço para alavancar o meu negócio. Então, o grande lance aí é que não só os gastos e o desperdício que eu estou tendo, mas principalmente as oportunidades que eu estou deixando de ter. E aqui entra muito bem para eu explicar um cenário. Hoje, o que acontece na sua clínica, no seu consultório, pode ser 2 pontos. O primeiro, você está com muito tempo ocioso, você está com muito tempo vago, ou talvez você está atendendo muito, mas está atendendo um convênio, está atendendo algum tipo de paciente que a margem é muito baixa. Então, consequentemente, você está produzindo muito com pouco retorno. Ou então, o seu caso já é um caso diferente. Você está tendo muito movimento na clínica, no seu consultório, porém isso está te dando uma sobrecarga. Cada vez mais você fica esgotado, você fica cansado, você fica com aquela sensação de toda a sobrecarga da clínica está nas suas costas. E por que isso acontece? Acontece geralmente por conta de uma distribuição que entra no conceito de uma cultura que existe hoje no mercado. Como eu disse, aquele modelo que a gente tem de clínicas de grande volume de pacientes com necessidade de fazer grandes faturamentos para ter uma boa margem de lucro, é um modelo que praticamente teve a predominância no mercado. Então, tudo que você ouve falar sobre gestão, tudo que você ouve falar hoje sobre vendas, você ouve falar sobre marketing, sobre financeiro, está voltado a esse modelo de negócio. E aí que está o problema. Você pode pegar esse modelo de negócio e querer incorporar no seu, que é outro modelo de negócio, e aí dá incompatibilidade, não dá o resultado que você queria. Agora, quando você coloca o modelo ideal para essa realidade de negócio, você consegue entender que não necessariamente você deveria seguir aquele mesmo caminho para ter mais resultado. O que é a primeira coisa? Léo, qual é o cenário comum, atual, mais frequente que eu vejo aqui? Eu tenho na minha equipe, geralmente, vou pegar um consultório pequeno, mas que eu posso fazer uma regra de 3 e considerar uma clínica grande. Uma clínica que tem 5, 6, 10 funcionários, 20 funcionários. A lógica é a mesma. O que eu quero que você entenda é qual o mecanismo que nós vamos trabalhar. Bom, o primeiro passo aqui é o quê? O primeiro passo é, eu tenho a minha recepcionista, que ela representa um percentual de compromisso, de responsabilidades dentro da clínica. Então ela tem uma responsabilidade em cima de algumas atividades. Geralmente ela representa 35% dessa responsabilidade. E aí a auxiliar, ela tem uma responsabilidade bem menor, ela representa 15%. Então o que isso significa? Significa que ficam muitas ações para a recepcionista fazer, e aí a auxiliar ela só fica basicamente para lavar instrumental, preparar material, e quando você pede, ela faz um controle do estoque. Então, aqui entra o primeiro erro. Por que é o primeiro erro, Léo? Porque o restante de todas as atividades fica sob a responsabilidade do dentista. Então, o que você está fazendo? Você está delegando, centralizando, puxando a responsabilidade para você. E quando você puxa a responsabilidade, acaba que gera muito trabalho, gera muito compromisso e, consequentemente, você fica sobrecarregado e esgotado. Na verdade, um modelo teria que ser como? Primeiro, você precisa dividir por proporções iguais. Então,
uma parte necessária da sua clínica, a recepcionista ela fica responsável por isso. Outra parte responsável da sua clínica, ela fica sob responsabilidade da auxiliar. E você fica responsável para fazer a odontologia, que é a sua responsabilidade. Aí você vai falar assim, poxa, Léo, e os outros 25%? De quem que é essa responsabilidade? E aqui que encontra o problema. Enquanto o dentista aqui, ele quer assumir tudo na clínica para fazer, e ele ainda não tem noções claras, a sua clínica, o seu consultório não tem estrutura clara para poder gerir, ele acaba trocando os pés pelas mãos. Então acaba tomando atitudes, tomando ações que acham que está corrigindo aquele problema, só que na verdade está gerando outro problema. Quem assistiu a live desde o primeiro dia, vê que uma live está ligada com a outra. Então, resumindo, quando eu mexo em engrenagem, automaticamente a outra engrenagem mexe. Então eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, o que isso significa? Quando eu assumo a responsabilidade, eu acabo embaralhando tudo. E isso, com aquela sobrecarga de trabalho, isso acaba me gerando muito mais trabalho como dentista, porque eu tenho que fazer planejamento de paciente, eu tenho que atender paciente, eu tenho que dar suporte. Ao mesmo tempo, eu tenho que cobrar a recepcionista para ligar. Ao mesmo tempo, eu tenho que ver com o auxiliar se está esterilizando material, se está faltando material para comprar. Então, eu assumo isso e minha produtividade é bem baixa. Agora, quando eu distribuo cargos de forma correta, eu consigo fazer que cada um cumpra a sua atividade e aí você vai conseguir fazer a clínica andar e aí você vai ter o quê? Um gestor dessa clínica. Léo, você está falando que precisa contratar uma outra pessoa, que eu preciso ter alguém de fora? Não. Um funcionário pode desempenhar 2 cargos, desde que esse cargo está separado. Então eu tenho uma rotina para cumprir, eu tenho ações para poder ser realizado, eu tenho as atividades corretas para poder acontecer e eu preciso ser treinado para ter essas competências. Então, esse gestor aqui pode ser você, mas principalmente nas clínicas que a gente encontra com melhor performance, a própria recepcionista ela faz o papel de gestor ou ela divide a sua responsabilidade da gestão com você. Então, em cima desse modelo aqui que eu quero quebrar o primeiro ponto. Eu quero que você entenda a lógica aqui sobre a estrutura e principalmente qual é o erro mais comum e o que você precisa fazer, tá? Bom, então seguindo aqui, o que eu quero que você comece a entender? Conheça as causas. Em cima disso você vai entender as consequências. O que é isso? Se você tem sobrecarga, se você está cansado, isso é uma consequência de algo que você não fez ou que está fazendo errado. Por outro lado, se a sua equipe só faz as atividades se você cobrar, se você ficar em cima, isso é uma consequência de causas que você precisa corrigir. Então, dessa maneira, você precisa começar a entender que se está aparecendo alguma dessas consequências, isso é um sinal claro que você precisa organizar a equipe. Bom, Léo, qual seria então a equipe ideal, a equipe mínima? Você precisa ter uma recepcionista, um auxiliar e você como dentista. Léo, mas espera aí, hoje eu tenho 2 auxiliares ou eu tenho 2 recepcionistas. Resolve? Ou a minha clínica é maior, eu tenho 5 recepcionistas, 5 auxiliares. Não tem problema nenhum, desde que cada um esteja na função e desempenhando a atividade que é necessária, tudo bem. O que você precisa tomar cuidado é que você precisa crescer a sua clínica, crescer a sua carreira, o seu negócio e não inchar. Inchar é quando eu coloco muitas pessoas para todo mundo ficar fazendo a mesma atividade ou repetindo a mesma função. Quando eu cresço, é quando eu chego ao máximo da minha produtividade e aí, mesmo assim, eu não consigo ter capacidade para atender tudo. Então, eu preciso de mais uma pessoa. Então, seguindo esse raciocínio aqui, Léo, o que a recepcionista faz então nesse modelo? A recepcionista aqui, se você tem uma recepcionista que não é desse perfil aqui, eu sugiro que você já coloque um ponto de observação para você. Ou vai treinar, ou você precisa criar alguém que vai assumir essa responsabilidade. Eu sugiro que a sua recepcionista ela seja o coração da clínica. Léo, o que é o coração da clínica? Eu mostrei na aula de vendas
que você tem aquela carteira de paciente em que, a partir do momento que o paciente demonstra interesse, eu vou acompanhar o paciente em todas as etapas. Eu preciso ligar, eu preciso recuperar uma avaliação que não foi feita, eu preciso remarcar um agendamento que não compareceu, eu preciso trazer de volta um orçamento que está aberto, que não fechou, eu preciso convidar o paciente que fez a primeira etapa, precisa continuar a segunda etapa, eu preciso fazer as cobranças de quem ainda não pagou, eu preciso fazer as ações para captar mais pessoas para descer aquele funil. Enfim, eu tenho que fazer aquela geração de estoque para ter uma receita previsível. Não adianta você ter uma pessoa que simplesmente vai executar o que você está pedindo. Na verdade, você precisa fazer uma pessoa que ela vai tomar a frente disso. Por quê? Você vai estar lá dentro do seu consultório, você vai estar lá atendendo, você vai estar tendo contato direto com o seu paciente. Lá fora do seu consultório, lá na recepção, em toda a estrutura, o coração da sua clínica tem que continuar batendo. Então alguém precisa assumir essa responsabilidade. Se você hoje é essa pessoa que assume, você já tem um problema aqui de sobrecarga, um sinal disso. Então, se sua recepcionista ela não está preparada para fazer isso, você precisa ou desenvolvê-la ou então estudar a possibilidade de fazer uma substituição. Outra questão, Léo, e auxiliar? O que a auxiliar faz aqui nesse cenário? Bom, a auxiliar ela tem a função de que, enquanto a recepcionista faz toda a engrenagem funcionar, ela faz toda a clínica funcionar, a auxiliar ela tem a função de supervisionar. O que é isso? Alguém de fora tem que olhar para todo o funcionamento da sua clínica e dar uma opinião. Se o paciente está satisfeito, se o paciente está reclamando, se durante aquele atendimento está faltando um documento, está faltando um exame, está faltando um material, um insumo, um laboratório não chegou, isso tem que ficar sendo gerenciado pela sua auxiliar. Ela tem que entender que ao longo da semana tem uma sequência de agendamento com alguns pacientes já programados. Então, quais são os atendimentos? Quais são os procedimentos? Tem material para isso? Tem os exames já em cima disso? O paciente está solto? Como é que está essa situação? Se você, dentista, está assumindo isso aqui, é outra sobrecarga. Por que eu estou falando que tem que passar essa responsabilidade para auxiliar e essa responsabilidade para a recepcionista? Porque você precisa estar focado exclusivamente na odontologia, em mais nada. E aí a gente entra então para a questão do dentista. O que o dentista faz? O dentista ele tem a função de traçar o caminho, fazer a estratégia, delimitar exatamente quais são os passos para o crescimento da clínica. Porém, ele enxerga a direção, ele orienta a direção, ele supervisiona o funcionamento das coisas. Porém, ele não põe a mão para fazer. Porque se ele pôr a mão para fazer, ele não vai conseguir fazer a atividade dele, que é liderar. A liderança é basicamente isso, é quando eu ponho a estrutura para andar e aí eu vou verificando se precisa corrigir algum ponto, se a direção está correta, se alguém precisa de um outro treinamento. Agora, quando eu fico lá diretamente ligado em todas as atividades, eu não consigo liderar, porque eu assumi todo o compromisso aqui e não me dá tempo para isso. Então, se você é o dentista e vai ser o gestor da sua clínica, você precisa entender que as atividades, então, como dentista, e as atividades de liderança da clínica, você só vai conseguir fazer se a engrenagem, se a estrutura toda funcionar. Por que vocês precisam entender esse conceito? O nosso modelo é agregar valor. Eu tenho que gerar conexão, eu tenho que gerar benefício, eu tenho que gerar valor para o meu paciente. E nós estamos falando de pessoas, de relacionamento, de contato. A minha equipe tem que transmitir essa energia. Ela tem que transmitir afeto, tem que transmitir carinho, atenção. E eu não posso simplesmente pegar alguém, colocar lá na minha equipe e querer que as coisas aconteçam do jeito que é o ideal. Não funciona assim. Por quê? Porque nós vamos seguir esses passos aqui, ó. Bom, primeiro passo é o quê? Organização da equipe. Existem dois fatores. Você pode contratar alguém por indicação ou por competência. O problema é que todo mundo contrata por quê? Por indicação. Poxa, ó, vamos colocar na recepção ou como auxiliar ali, é fulano de tal, porque ela é prima de uma amiga minha. Ou a irmã do meu vizinho. Ah, minha vizinha pediu para dar uma força para a filha dela. E aí que está o problema. Indicação é importante demais. Saber a referência, saber as procedências das pessoas é muito bom. Porém, isso não é decisivo. Isso não é fundamental. Por que não é fundamental? Eu preciso de pessoas com competência.
Porque na hora que eu preciso fazer a engrenagem andar, na hora que eu preciso fazer o coração pulsar, se não tiver competência, não sai. Então um dos problemas é que acaba contratando por indicação, esperando que a pessoa vai fazer. Não vai, a pessoa é boa, ela não é competente. A pessoa é boa, ela vai ser uma pessoa ótima para você sair, para você bater um papo, mas ela não vai ser preparada para fazer aquilo. Agora, quando você busca uma pessoa preparada para aquilo e que ainda tem uma boa indicação, maravilha. Que você sabe que na hora que precisar ela vai responder. Então o primeiro passo é, quando você vai organizar uma equipe, você precisa ter um documento, que é o que nós chamamos aqui de perfil de cargo. Léo, o que é perfil de cargo? Perfil de cargo é um documento em que você vai listando todas as atividades que aquela pessoa precisa desempenhar, que aquele cargo precisa desempenhar. Então você tem um perfil de cargo para auxiliar e um perfil de cargo para a recepção. E aí um outro para o gestor e um para o dentista. 4 perfis de cargo. E aí o que você vai fazer com isso aí? Esse perfil de cargo, você vai listar todas as atividades e aí você começa a comparar se se todas as atividades que precisam na sua clínica ser realizadas, se está ali dentro já, se já está tudo ok. E segundo, você começa a analisar se tem alguma pessoa ou algum cargo que está fazendo a mesma atividade que o outro, ou se existem atividades que nenhum cargo cumpre. Então esse documento, ele tem aqui o objetivo para você montar a estrutura do seu time. Então o que isso significa? Você vai falar assim, poxa Léo, eu não tenho habilidade para fazer negociação, eu não tenho habilidade para poder vender, eu não tenho habilidade para captar pacientes. Não tem problema, é um time. Se você não tem isso, se isso é um ponto fraco, alguém da sua equipe tem que ter isso como ponto forte. Então você precisa ter essa noção. Peraí, quais são as atividades que precisam ser feitas? Essas. Eu consigo desempenhar tudo isso? Não. Então eu preciso buscar alguém que tenha essas competências para me ajudar aqui. Em contrapartida, eu tenho pontos fortes que eu posso ajudar aquela outra pessoa. Então quando eu monto a minha equipe, eu preciso entender tudo aquilo que precisa ser feito e, consequentemente, quais são as competências para isso, e depois eu vou ajustando. Peraí, se fosse um time de futebol, eu tenho 2 atacantes e não tenho nenhum goleiro. Está errado, ué. Eu preciso ter um atacante e um goleiro. Quem pode assumir essa função? Quem que eu posso treinar? Quem que eu posso desenvolver? E lembrando que aqui eu falei aqui no início assim, ó, ou você precisa desenvolver a sua recepcionista ou substituir. Eu não estou falando que você deve substituir de cara, não é isso. Eu vou explicar mais na frente aqui o porquê desse conceito. Mas o que eu quero que você entenda é, se a estrutura não está redonda, se não está funcionando, você está assumindo a responsabilidade para você. Você está falando assim, não, eu prefiro continuar do jeito que está, sem ter um bom resultado. Eu que quero que continue assim. Então não tem problema nenhum, é uma escolha sua. Agora, se você quer ter um resultado, você precisa ou assumir a responsabilidade de treinar aquela pessoa ou ajustar seu time. Tá? Então, seguindo esse raciocínio aqui, o primeiro passo é esse. O segundo passo é, depois que eu entendi a estrutura que eu quero ter, qual é a função de cada um, você vai começar a fazer uma análise. E aí você vai entender, peraí, está tendo sobrecarga? Tudo está ficando sobre as minhas responsabilidades? Eu que tenho que ficar cobrando o tempo inteiro? Será que eu que tenho que ficar assim em cima? Será que não tem nenhuma atividade que ninguém está fazendo e alguém poderia fazer? E o fato de não ter ninguém, que seria a responsabilidade de outro, eu que estou assumindo, e na verdade está bagunçando todo e eu estou ficando sobrecarregado? Quando você começa a fazer essa análise, você começa a ter uma dimensão do que está acontecendo lá dentro do seu consultório. Por que você não está tendo resultado? Qual é a sugestão e a tarefa que eu passo? Reúna com a sua equipe, segunda-feira, pega uma folha em branco para cada um, entrega uma folha para recepcionista, uma folha para auxiliar e peça cada uma delas para escrever tudo aquilo que elas fazem ao longo da semana. Tudo. No final, você vai pegar as 2 folhas e analisar se tem alguma atividade em comum. Se tiver, tem 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, resumindo, sua produtividade está baixa. Segundo, existem atividades que estão no meu perfil de cargo que ninguém está desempenhando? Então está errado. Eu preciso delegar essas funções, senão vai sobrar o quê? Você vai assumir para você. Você vai centralizar essa responsabilidade. E isso vai te sobrecarregar e vai te dar muito mais trabalho. Então aqui, nesse primeiro momento, se eu já sei que tem uma estrutura e cada um some, eu preciso ver qual é o perfil, quais são as funções, as atividades, as competências para cada uma dessas atividades e como que eu posso fazer. Vou dar um exemplo aqui. Hipoteticamente, eu preciso de alguém que vai cuidar do meu financeiro. E para cuidar do meu financeiro, eu preciso que saiba mexer no Excel,
que saiba ter organização com documentação. Justifica ter alguém que nem sabe mexer no Excel? Então eu preciso treinar essa pessoa, senão eu vou assumir essa responsabilidade. Ou então, no momento de contratar, preparar, eu já preciso ter alguém que já tenha essas competências. Mas se caso hoje, dentro da sua equipe, a sua recepcionista não tem essa função, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai reorganizar seu time. Você vai falar, não, tudo bem, eu assumo essa responsabilidade, mas eu tinha aquela responsabilidade de fazer tal função, você que vai começar a fazer. Então, antes de pensar em substituir alguém, antes de pensar em demissão, você precisa se autorresponsabilizar se você fez todos os ajustes, se você identificou exatamente se a pessoa está apropriada para o cargo e se é necessário fazer remanejamento de funções. Eu preciso que a minha equipe faça todas as funções, todas as atividades para a estrutura andar. Depois que eu identifiquei lá como vai ser minha organização, as funções de cada uma e o foco na competência para desenvolver aquilo, eu vou treinar. Por quê? Porque naquele momento vão ter pessoas, inclusive você, que não vai ter aquela competência necessária para aquela atividade. Pode ser que vai ter alguma atividade específica que você ainda não teve aquela competência. E você precisa desenvolver. E não tem problema nenhum disso aqui. Agora, o que você tem que entender é que para essa pessoa, você ou alguém na sua equipe, consiga desempenhar bem, você precisa treinar. E para isso, você precisa criar um plano de treinamento. Então, vou dar 2 exemplos aqui para poder entender. O primeiro exemplo é o quê? É um exemplo em que você ainda não tem uma equipe. Você está indo criar uma equipe. Bom, o que eu preciso fazer então? Eu preciso analisar assim, ó, daquelas funções que eu determinei para o perfil de cargo, para aquelas competências que precisam realizar, essa pessoa, esse candidato, existe essas funções? Então, durante o processo de entrevista, eu tenho que estar focado não em conhecer somente a pessoa, mas validar se aquelas perguntas ali vão trazer essa informação que essa pessoa tem ou não essa competência. Então, quando eu faço ali um processo de entrevista, eu não vou ficar fazendo pergunta direta. Você é organizada? Você sabe ligar para o paciente? Não. Eu preciso fazer perguntas que, pela resposta, eu consigo interpretar se ela é uma pessoa organizada, se ela é uma pessoa disposta, se ela é uma pessoa que tem um bom relacionamento. Então, no momento que eu vou criar o plano de treinamento, eu já faço preparado para essas competências. E aí, no final, eu identifico, do meu bate-papo, da minha entrevista, quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquela pessoa. E aí, eu monto o meu treinamento específico para isso. Eu vou moldando, vou testando, vou padronizando isso aí. Agora, se você já tem uma equipe, assim que você fizer aquela análise das funções, você vai identificar que tem algumas funções que talvez você nunca treinou, talvez nem você sabia que ela precisava realizar aquelas funções, e aí você vai ter que desenvolver isso nela. E aí, nesse momento, você vai criando o seu plano de treinamento. Agora, antes de treinar uma pessoa, você precisa entender que a sua equipe ela é 100% responsabilidade sua. É você que determina o que acontece com a sua equipe. É você que determina o resultado que você vai ter. Então, isso significa o quê? Primeiro ponto, eu tenho que ter todas as ferramentas que ela precisa para desempenhar aquela função. Ferramentas tipo o quê? Ferramentas como scripts, um POP. POP é o manual operacional padrão, é um passo a passo de como fazer aquilo. Um tutorial, uma sequência que vai explicar, pega aqui, clica aqui, faça isso aqui. Ou então até mesmo aulas. Então você precisa dar todas as ferramentas para que aquela pessoa tenha uma referência, tenha uma sequência, saiba exatamente como deve ser feito. E além disso aqui, você precisa se responsabilizar com o cronograma de treinamento. O que é isso? Você vai tirar uma hora durante a semana, sei lá, talvez a sexta-feira à tarde é um dia que você está mais tranquilo, tira uma última hora lá, termina, fecha um pouco mais cedo a clínica, senta com a sua equipe e vai treinar. E como que eu falo treinar? Você vai explicar, mostrar, mas vai executar para aquela pessoa. E aqui, como que é um ponto importante agora? Você vai fazer isso, ó. Você faz a primeira vez, mostra o que fazer. Em segundo momento, você vai treinar aquela pessoa, então ela vai fazer, você vai supervisionar. No terceiro momento, ela faz, você só observa. E a partir do quarto momento, você só monitora ela. O problema é que você, às vezes,
quer que a sua equipe tenha um resultado que você nunca treinou. Vou te dar um exemplo. É muito comum, e isso acontece comigo também, em muitas conferências que eu vou e eu consigo identificar algum ponto de melhoria, eu já quero logo aplicar. O problema é que eu quero aplicar algo que ainda nem eu tenho domínio sobre aquilo. E aí acaba dificultando. O meu treinamento ele é ineficiente, então ele não traz o resultado que eu quero, mas principalmente eu não consigo gerar essa preparação, eu não consigo desenvolver essa competência. Então, para que você possa gerar essa competência, gerar essa execução, que é o que eu gosto de fazer, é o quê? Eu sempre trabalho 4 semanas seguidas. A primeira semana eu sento, mostro, treino. Na segunda semana eu já vou acompanho, então ela faz, eu estou aqui corrigindo, ajudando, tirando dúvidas. Na terceira semana, algumas dificuldades que ficam até aqui eu vou esclarecendo e a partir da 4ª semana está redondo. É melhor você ter um mês intenso de treinamento e mais nunca precisar treinar do que todo mês você ter que treinar aquela pessoa. Então, a segunda etapa é essa etapa então. Eu já identifiquei minha equipe, organizei minha equipe, identifiquei a função de cada um, depois treinei. E aí vai ser tanto para o setor de vendas, para o setor financeiro, para o setor de marketing, para o setor de controle de organização. Eu estou trabalhando a produtividade, eu estou colocando a minha equipe para ela funcionar melhor. E aí eu entro aqui para o terceiro ponto, que aqui eu acho que talvez é o erro mais comum, que é o erro em criar um ritual de reuniões. Por que eu preciso ter um ritual de reuniões? Porque eu preciso ter aqui, na verdade, uma rotina produtiva. Eu tenho que criar uma cultura na minha equipe, uma cultura que vai fazer com que ela tenha mais resultado, uma cultura que vai fazer com que ela tenha uma performance maior. Se eu não tenho uma rotina, simplesmente eu falo alguma coisa hoje, com o tempo isso vai esfriando, até que volta na estaca zero. Eu preciso implantar algo e fazer com que isso vire uma rotina. Porque aí constantemente isso vai automatizando e vira um hábito dentro da sua clínica. Então essa rotina, você precisa criar uma sequência de reuniões. E o que isso significa? Se você acha ou sente que tem muita responsabilidade sobre você, que você tem essa sobrecarga, ou que a sua equipe ainda não tem condição de assumir essa responsabilidade que eu estou falando, que o que eu estou falando está muito distante da sua realidade, o primeiro passo é você começar a planejar o plano de tratamento e começar a delegar essas funções. Você precisa começar a acreditar. Só que essa reunião ela tem esse objetivo. Você vai ter as reuniões com as programações, com as pautas para discutir em cada reunião, e em cada reunião você vai avaliar se houve evolução, se ainda não foi desenvolvida aquela competência, quais são os resultados dessa nova função que está desempenhando, quais são os resultados de todas as funções, ela está cumprindo tudo, não está, eu preciso estar em cima, porque aqui você começa a criar uma cultura de independência de você. Se hoje, todo dia, você precisa estar lá, olha, faça aquela ligação, remarca não sei quem, liga para não sei o quê, significa o quê? A sua cultura é de dependência, as pessoas precisam estar em cima de você. Agora, quando você cria uma reunião, supor, você vai fazer uma reunião segunda-feira, e na reunião de segunda-feira você vai lá e fala, olha, nessa reunião aqui precisa fazer essas ações aqui, e a próxima reunião nossa é quinta-feira. E eu quero que na quinta-feira todas essas atividades aqui realizadas. Então significa, você transferiu a responsabilidade. E aí na quinta-feira você vai resolver isso. Se a pessoa foi competente, se a pessoa foi compromissada para responder aquilo. E aí a cultura que você começa a trabalhar é em cima disso. Cada um tem as suas funções e estão delegados para isso aí. Só que para que isso aconteça de forma correta, e nós estamos falando de pessoas e isso demanda ter toda uma organização, você precisa padronizar algumas rotinas. E o que isso significa? É natural eu já ter um costume que eu trabalhei durante anos dessa forma. Ou já é natural, aquela pessoa que trabalha comigo, ela já tem um costume de trabalhar de uma forma. Então eu preciso, durante essas reuniões, alinhar o que é vício ou erros e voltar. Então, toda reunião eu tenho essa função. Ó. Eu vou pegar o que está lá no meu perfil de cargo, tudo aquilo que a sua função precisa fazer, e toda reunião eu vou traçar algumas ações para você fazer. E isso vai virar uma rotina. E eu, como dentista, eu como gestor, eu não vou pôr a mão na massa para fazer, mas eu vou observar se você está fazendo bem e se você está tendo independência. É aquela teoria assim, ó, água mole, pedra dura.
Se você está ali, toda vez tem que pedir para fazer, qual a cultura que você cria? Que tem que continuar pedindo, senão não faz. Agora, se você tem uma reunião e na reunião você cria a cultura que nesse processo aqui você precisa acompanhar resultado, identificar resultado, você muda a cultura, você não está cobrando mais a ação, você está cobrando o resultado. E para ter o resultado ela precisa agir. Então, automaticamente, você já evoluiu o passo, porque você delegou uma função e está trabalhando em cima disso. Outro ponto importante é entender que é um processo de gestão de excelência. O que é gestão de excelência? Hoje, eu estou mais ou menos, mas eu vi que eu tenho vários pontos para treinar, desenvolver e corrigir. Eu vou melhorar um pouco hoje, melhor um pouco amanhã. Significa que eu já estou pronto? Não, mas eu já estou melhor do que ontem. Porque se for analisar a reunião da semana passada, muitos pontos já foram melhorados. Ainda tem outros para corrigir, mas teve muitos pontos melhorados já. Então o que isso significa? Quando eu faço a gestão por excelência, eu começo a trabalhar cada dia uma vez melhor, cada mês uma vez melhor. E aí tem que chegar num ponto que eu vou estar preparado. Só que nisso eu estou melhorando o meu tempo, então eu não estou gastando mais aquele tanto de tempo, eu não estou tendo desperdício de tempo, eu não estou tendo tanto retrabalho, porque eu já padronizei, eliminei os erros, e também estou aumentando a minha produtividade. E o que a gente falou lá na aula 1? Quando eu aumento a minha produtividade, na verdade significa que eu estou reduzindo gastos por rateio. Então, eu estou conseguindo também ter mais margem de lucro. Afinal, eu estou fazendo mais com a mesma estrutura que eu tenho. Então, isso automaticamente me gera mais resultado. Então, nesse segundo ponto aqui, eu preciso ter uma estrutura de reunião. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, talvez vocês já fazem no dia a dia, já têm esse costume de fazer. O que você precisa analisar é qual é a eficácia disso. Está sendo feito do jeito que é o indicado? Está sendo feito do jeito que é o ideal? Bom, só fazendo uma explicação aqui, no nosso treinamento do gestor odonto, nele eu passo para vocês, tudo isso que eu estou explicando, eu tenho uma estrutura pronta já para ser aplicada. Então eu já tenho um ritual de reuniões, eu já tenho a sequência de treinamentos, eu já dou o material do treinamento, eu já dou toda a estrutura para isso. Então é pegar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Por quê? Porque se você ainda não tem um resultado desejado, mas não sabe por quê, ou não tem uma referência para saber como trabalhar, lá a gente fornece toda essa estrutura. Mas não significa que você precisa ser dependente disso, não. Você também consegue fazer isso no seu consultório. Basta seguir esses passos aqui. Bom, quarto passo aqui é o passo, então, de avaliação de desempenho. Não adianta ter uma reunião, não adianta ter uma sequência, se eu não estou acompanhando a evolução. O que adianta eu estar numa reunião, faço uma semana um encontro, na outra semana eu volto ao mesmo encontro e no final eu não vejo mudança nenhuma, não houve evolução nenhuma. Então, eu preciso entender que eu preciso monitorar para testar também a minha competência como líder. Eu preciso liderar, eu tenho que fazer essa engrenagem andar. Se ela não está andando, é porque a minha competência como líder não está sendo ideal. Então eu preciso desenvolver ele também. Da mesma forma que eu estou treinando as pessoas, você está aprendendo a treinar outras pessoas também. E calma, é natural no início errar, é natural no início ter dificuldades. Mas o que você precisa entender é que precisa ser avaliado esse desempenho, se está havendo evolução. E aí tem alguns pontos bem comuns aqui que eu vejo. O primeiro ponto é a tal da intimidade. Eu vejo que algumas pessoas não levam mais jeito para fazer alguns ajustes, ou então para poder reorganizar a equipe. Pela intimidade ali, a pessoa acaba achando que não precisa fazer, ou fica até sem graça em chamar a atenção em algum ponto. E aí o que você precisa entender? Gerar intimidade é fundamental e é necessário. Toda equipe ela precisa ter intimidade, precisa ter troca de confiança, tem que ter conexão. Mas existe uma diferença entre o lado pessoal e o lado profissional. E o que isso significa? O fato de ter intimidade por si só não é problema em lugar nenhum. O problema é você não entender e conduzir a sua equipe que, no momento que está dentro da clínica, o relacionamento é profissional. Se saiu para um almoço, um happy hour depois, no final de semana, é amigos, é o lado pessoal. Então, a primeira coisa que eu faço essa avaliação de desempenho é, se eu não sento com a minha equipe
Se eu não faço reuniões periódicas, isso eu não consigo identificar e criar um ambiente de que existem relacionamentos dentro do negócio, dentro da minha clínica, e existem relacionamentos fora. Você acaba misturando. Por quê? Porque durante as reuniões que você se posiciona como um líder da equipe, você se posiciona como responsável para a equipe. E isso tem que ficar claro durante as reuniões. Por quê? Porque as reuniões estão analisando a evolução. E você é responsável por liderar a sua equipe. Se sua equipe não está evoluindo, isso demonstra uma incompetência sua. Então demonstra que você precisa criar essa competência, demonstra que você precisa treinar mais, praticar mais. Então essa evolução aqui é para quebrar essa primeira barreira. E aí qual que é o ponto de análise que você precisa fazer aqui? Você precisa entender que ao longo de todo esse processo aqui, você vai entender assim, ó, a minha equipe, tanto auxiliar quanto recepcionista, vão receber todo o material, as planilhas necessárias, o script necessário, o passo a passo explicando abrir uma gaveta e outra, toda a sequência de ações que precisa fazer. Eu tenho a função de liderar em que fazer aquela pessoa executar aquela atividade da melhor forma possível. Talvez no primeiro momento, no primeiro treinamento, eu consegui colocar para executar, mas ainda não está 100%. Com o tempo eu vou fazendo com as minhas reuniões, as minhas avaliações e corrigindo o rumo. Isso demanda um tempo, mas é natural o processo. Porém, ao longo desse percurso aqui, você vai começar então a analisar fazer algumas observações. Peraí, poxa, já tem 2 meses que eu estou treinando, que eu estou ajustando aqui e não está tendo evolução nenhuma. Engraçado porque eu já fiz esse mesmo treinamento com uma outra pessoa e consegui ter resultado. Então o problema, na verdade, não está sendo em relação ao seu treinamento, à sua liderança, e sim em relação a quem está recebendo esse treinamento, esse desenvolvimento. Então, depois de toda a estrutura pronta, qual que é a análise que você precisa fazer? Você precisa fazer essa análise. Ó, o primeiro ponto é assim, poxa, hoje não está tendo a resposta, do que eu desejo, não está tendo a estrutura do que eu desejo. O que eu preciso fazer? É o processo? É o passo a passo? Será que eu tenho que mudar a planilha? Será que eu tenho que mudar a minha estrutura? Será que eu tenho que mudar a atividade? Será que o passo a passo que eu mostrei não está claro? Então, será que é isso que eu preciso ajustar? Mas se eu analisar que tem outras pessoas que pegaram esse mesmo material e conseguiram aplicar, então o problema não é o material, não é o processo. Então o problema pode ser o quê? O treinamento. E é natural. Tem algumas pessoas que aprendem ouvindo, outras aprendem vendo, outras aprendem falando, fazendo. Então, talvez o primeiro treinamento não deixou essa pessoa pronta. Eu tenho que fazer o quê? Eu volto de novo e faço já meu treinamento. Eu já ajusto aqui tudo aquilo que precisa fazer. Então, durante esse processo eu analiso. Peraí, se o processo está correto e eu mudei o treinamento, eu tentei outros tipos, outras maneiras de treinamento, então, o problema não é treinamento também. Se o problema não é o processo nem o treinamento, então o problema é a pessoa. O que isso significa? Ou a pessoa está na função errada, na verdade essa auxiliar ela tem papel para ser recepcionista, a recepcionista tem papel para ser auxiliar, e aí eu devo fazer o remanejamento, ou então a pessoa não quer fazer. E se ela não quer fazer, então sim, está no momento de fazer a substituição. Então, quando eu falei lá no início sobre substituir, depois que você segue toda a etapa, organiza sua equipe, treina, entrega o material, faz as reuniões, avalia, desempenha, identifica novamente quais são os pontos ainda para melhorar, faz novos treinamentos, identifica. E isso ainda não houve melhora, mas se você vê que a pessoa está dedicando, que a pessoa está fazendo tudo aquilo, pode ser um problema de remanejamento, talvez as características daquela pessoa não é para essa função. Agora, se durante esse processo você identificou que mesmo assim ela não desempenhou da forma desejada, que é por falta de interesse, é por falta de iniciativa, então você não deve ficar então, com o seu resultado comprometido por conta disso. Mas isso tem que ficar claro. Você já tem estrutura, a gente já falou sobre financeiro, a gente já falou sobre venda, a gente já falou sobre atendimento, a gente já falou sobre a participação dela nas vendas. Eu estou falando que você vai receber estrutura pronta e pôr para rodar. Agora, se não pôr para rodar, a engrenagem não anda. Não anda, a equipe que é fundamental.
Talvez a equipe aqui ainda é mais fundamental do que todas as outras aulas anteriores. Se eu coloquei toda a sequência para andar, eu preciso, então, reconhecer também. E aí eu tenho que criar essa cultura de toda a minha equipe querer crescer, de toda a minha equipe querer gerar mais resultado. E para isso, então, eu começo a trabalhar com um sistema de premiação. Por quê? Porque eu começo a premiar, a reconhecer um bom resultado. Então, eu não estou reconhecendo aqui quem está fazendo a atividade. Eu não estou reconhecendo a pessoa que está se comprometendo. Eu estou reconhecendo o resultado que ela está gerando. Então, o primeiro ponto aqui é, eu tenho que gerar um comissionamento, então eu sugiro que você converse com o seu contador, né? Consulte o seu contador. No nosso treinamento eu explico como fazer uma estrutura, como criar um programa de remuneração. Eu já dou toda a planilha, todo o material lá para você criar e desenhar. Eu já dou até uma sugestão inicial, mas eu sugiro que você converse com o seu contador sobre isso aí, porque essa premiação ela tem como função reconhecer o resultado já feito. Ela não pode ser utilizada para você motivar as pessoas. E é aí que é o problema. Por que eu não posso utilizar para motivar? Porque se eu motivar, mas nos passos anteriores eu não corrigi os problemas, eu não treinei ela, não coloquei no cargo certo, eu não organizei minha equipe, a causa continua. Eu estou motivando. Então a pessoa vai estar bem empolgada no primeiro mês, mas no segundo mês volta ao normal. Eu tenho que resolver toda a estrutura. Quando eu resolvo a estrutura, automaticamente o resultado aparece. E aí sim, eu começo a reconhecer. E aí o primeiro passo que eu preciso fazer, não tem como hoje você ter uma clínica de alta performance se você não tem meta. Não tem como. E meta não é nada punitivo, meta não é nada difícil, meta não é nada distante. Meta é uma referência. Eu vou te dar um exemplo. Todo dia você acorda e escova os dentes. Isso é uma meta, uma referência. Se você escovar os dentes todos os dias, significa que você não vai ter cárie, você não vai ter nenhum problema na saúde bucal. Agora, se você não tivesse essa referência, vou escovar um dia sim, um dia não, poxa, então alguma coisa de errado tem. Então, quando você vê assim, fulano de tal está com problema de cárie, um dos principais problemas, está escovando os dentes todos os dias, nos horários corretos? Então, a meta é, tudo hoje que eu estou produzindo, tudo hoje que a minha equipe está produzindo, a forma que ela foi treinada, que está executando, está na forma correta, está na direção certa, está trabalhando certo? Eu preciso ter uma referência. E isso que funciona a meta. A meta ela tem como função fazer a engrenagem andar. Por quê? Porque se você tem uma meta e toda semana você está reunindo, o que significa? Em todo final da semana você vai ver o resultado. Se atingir o resultado, significa que todo mundo cumpriu suas atividades, que todo mundo está treinado para cumprir as atividades e que todo mundo está engajado para cumprir as atividades. Agora, se durante esse percurso ninguém fez nada, se não tem uma meta, está todo mundo solto, você não sabe se o mês foi bom ou foi ruim, se a semana foi produtiva ou não foi, se todo mundo ficou de braços cruzados ou se não ficou. Então a meta ela serve para descentralizar a responsabilidade. O que é isso? Para a gente atingir esse resultado, todo mundo precisa seguir essa sequência. Se você não está seguindo essa sequência, significa então que alguém nesse processo aqui está falho. E aí eu preciso identificar.